Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Crítica Literária. E hoje, a aula intitulada O Romance do Século XIX e a Crítica Literária, Mimesis de Auerbach, nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo Na Mansão de la Mole, que se centra na análise de 3 escritores franceses do século XIX, Stendhal, Balzac e Flaubert. Nessa parte, nós vamos discutir o método de análise do Auerbach acerca de Madame Bovary de Flaubert. Então, Madame Bovary de Flaubert é o objeto examinado pelo crítico Auerbach. E vou tentar tratar de uma maneira didática. Obviamente não vou corresponder à profundidade analítica do Auerbach, por isso sugiro a leitura do texto desse teórico. Quando o Auerbach escreve sobre o Flaubert, ele comenta que, tal como Stendhal e Balzac, também em Flaubert se encontram as 2 características decisivas do realismo moderno, quais sejam os acontecimentos cotidianos e reais de uma camada social baixa, no caso do Flaubert, a pequena burguesia, são levados a sério, em contraposição à estética clássica, oriunda de uma estética aristotélica, em que havia estilos elevados para representar temas elevados, e que para representar personagens de baixa estratificação social era necessário um estilo burlesco, um estilo farsesco. Então, esse realismo moderno, já em embrião nos românticos Stendhal e Balzac, e no realista Flaubert, a partir desses acontecimentos cotidianos de camadas sociais baixas sendo representados a sério, já com isso é oriundo daquela característica do romantismo, que é a mistura de estilos, que em Victor Hugo, o sublime e o grotesco podiam estar juntos. Só que, segundo Auerbach, em Victor Hugo não havia tanto essa representação da realidade contemporânea, que é outra característica do realismo moderno, essa representação de acontecimentos cotidianos submersos muito exatamente e profundamente numa época histórica contemporânea. Embora o Auerbach veja que em Flaubert apareça de uma maneira menos evidente do que em Stendhal e Balzac, mas esses acontecimentos cotidianos estão submersos nessa época histórica contemporânea. Quando nós pensamos em Madame Bovary, vale a pena um rápido resumo da obra, para quem não leu, não vos quero dar spoiler, mas é necessário que nós saibamos como se estrutura a obra e quais são os principais acontecimentos da obra para que nós possamos analisá-la. A obra é dividida em 3 partes, em vários capítulos, em cada parte. Ela se inicia com uma cena inaugural, com Charles Bovary, seus 15 anos, um camponês tímido a chegar à escola, e depois há uma longa analepse para uma visão panorâmica para se contar a origem do Charles Bovary e dos seus pais. Charles Bovary torna-se um médico de província e casa-se com uma mulher rica, porque não tem muito amor. Numa das suas consultas numa fazenda do Sr. Rouault, ele conhece a Emma. A Emma era uma moça caprichosa,
com manias de leituras sentimentais, leituras de romances românticos, e depois de um tempo a mulher do Charles Bovary morre, Charles casa-se com Emma. É interessante o capítulo do casamento, que Emma idealizava um casamento à noite, o casamento é feito durante o dia, no campo, é uma descrição praticamente carnavalizada desse casamento. E Emma, ao longo da vida conjugal, começa a se frustrar, porque vê que o Charles não corresponde aos heróis românticos que ela lia nos romances. Há um capítulo que faz uma longa analepse mostrando a vida de Emma num convento, na sua juventude, e as leituras que ela fazia. Isso explica melhor a personalidade da Emma. E depois essa analepse volta ao tempo da Enunciação e mostra então a Emma cada vez mais desgostosa com essa vida conjugal e esperando algo que fosse acontecer. Há uma cena de um baile dado por um visconde, e nessa cena ela vê o modelo de sociedade a que ela queria pertencer, e depois do baile ela começa cada vez mais a se frustrar, cada vez mais a esperar esse algo que nunca acontece, se frustra, começa a ficar desleixada na casa, desleixada consigo própria, começa a ficar adoentada, a ponto de o Charles achar que eram os ares da cidade provinciana de Tostes que estavam a fazer mal à sua esposa, e eles se mudam para uma cidade chamada Yonville. A parte 2, então, se inicia em Yonville, em que Charles se estabelece como médico, e nessa cidade há um boticário, um farmacêutico, que tem grande prestígio, e normalmente os médicos não duravam muito lá, porque teriam que fazer uma espécie de conluio com esse boticário, e então Charles conhece essa pequena sociedade, e nessa pequena sociedade há um estudante chamado Leon, que começa a cortejar a Emma, e começa a demonstrar as mesmas leituras, começam a trocar livros, enfim. E o Charles não sente ciúme algum, mas a Emma não pensa em trair. A princípio ela começa leituras mais devocionais, leituras religiosas, para não ir para o caminho do adultério. Há um momento em que o farmacêutico propõe ao Charles Bovary fazer uma operação, um rapaz que tinha um defeito num pé, é feita essa operação, só que essa operação é mal sucedida. E é chamado então um médico, o Sr. Canivet, que tem que amputar a perna dessa pessoa que submeteu essa operação mal sucedida. A princípio, quando a operação é feita e o farmacêutico, o Sr. Homais, escreve um texto louvando os méritos do Sr. Bovary, a Emma até fica orgulhosa do marido, mas depois, quando percebe que foi uma operação mal sucedida, volta a ter um desprezo total pelo marido. Conhece então um fidalgo, que é o Rodolphe, e num dos comícios agrícolas o Rodolphe aproveita para cortejar a Emma, e ela tem a primeira relação extraconjugal. Ela se sente como as heroínas românticas, que ia ter a primeira aventura extraconjugal, como se ela fizesse parte da coterie dessas adúlteras. Então ela vê o adultério com bons olhos a partir daí, só que ela se apaixona pelo Rodolphe, mais do que ele por ela, chegam a propor um plano de fuga. O Rodolphe desiste, escreve uma carta rompendo com a Emma, ela entra em desespero, tem uma grande febre nervosa e uma grande exaltação religiosa, e o próprio padre vê que essas leituras religiosas, essa extrema devoção, estão a fazer mal a Emma, e então o farmacêutico propõe que eles vão ver uma peça de teatro em Rouen. Em Rouen, que é uma cidade maior, vão ver a peça chamada Lúcia de Lammermoor, que é uma peça baseada no romance do Walter Scott e que cheia de peripécias românticas. A Emma chega até a se identificar com a heroína da peça. E nessa peça, num dos entreatos,
num dos intervalos, ela encontra o Léon, que era aquele que a tinha cortejado primeiro. Na parte 3, começam os encontros com Léon em Rouen. Ela torna-se amante do Léon. E há uma cena que é muito engraçada, que eles saem da Catedral de Rouen e entram numa caleche, e o Léon orienta o cocheiro a não parar. E nós temos uma visão de fora, uma visão externa, em que aparece essa caleche indo para os mesmos lugares, passando por vários lugares, indicando, obviamente, insinuando a relação sexual. E Emma passa a se encontrar com Léon, passa a comprar coisas caras, passa a fazer dívidas, e sob pretexto de ter aula de piano uma vez por semana em Rouen, e até forja recibos, e chega a se endividar, e com uma pessoa que é um senhor Leroux, que descobre a relação extraconjugal e se aproveita desse momento para exigir que Emma pague o que lhe deve. Ele diz: j'aurais besoin d'argent. Então, nesse momento em que a queima-roupa lhe exige o dinheiro, essa pressão em Emma faz chantagem com ela, e Emma pede dinheiro para o Léon. Léon não lhe dá dinheiro, depois ela pede socorro para o Fidalgo, para o Rodolphe. Rodolphe também não lhe dá dinheiro. No seu desespero, ela vai até a farmácia do Sr. Homais, toma arsênico, agoniza, morre. O Charles Bovary descobre as cartas trocadas com os amantes, chega numa profunda melancolia, e o que poderia ser uma configuração de uma cena romântica, esses laivos românticos acabam terminando com uma grande crueldade, uma ironia realista, na última cena em que o Sr. Homais, depois da morte do Charles Bovary, o Sr. Homais recebe vários outros médicos nessa cidade, e sempre o Sr. Homais gozando de grande prestígio, e recebe a Cruz de Honra. Então, o Sr. Homais representa muito desse positivismo que o Flaubert, de uma certa forma, ironiza, dessa ciência exacerbada. E é interessante nos diálogos entre o padre e o Sr. Homais como que se dá tanto esse discurso religioso como esse discurso da ciência, como que eles são representados na obra. É isso por hoje.